da decisão tomada ontem pela Câmara dos Deputados. Na verdade, nós vivemos um processo hoje de reação da classe política em relação à magistratura e ao Ministério Público. Na nossa história, nós temos a Operação Lava Jato, que tem, de alguma maneira, criado uma situação, do ponto de vista político, de instabilidade, no sentido de que muitos deputados, senadores, enfim, todos aqueles que participam do processo político, acabam ou acabaram, por conta dessas investigações, tendo seus nomes citados. E esse processo em que a Lava Jato é talvez o ponto mais visível em razão dos protagonistas envolvidos e do montante de valores que foram envolvidos nesse processo, não é um fato isolado, à medida que em muitos estados da federação, o Maranhão é um exemplo clássico em relação a isso, mas em outros estados também acontece, há operações assemelhadas que visam justamente o combate à corrupção e à impunidade. Sem dúvida, nós temos que reconhecer que há um protagonismo maior, quer no Ministério Público, quer na magistratura, no âmbito que diz respeito ao combate à corrupção e à impunidade. E, sem dúvida, aqui funciona uma espécie de lei de Newton. Na medida em que há uma ação, há também uma reação. E essa reação ela tem sido orquestrada a partir de vários fatos que, a princípio, parecem isolados, mas que estão concatenados entre si no âmbito do Congresso Nacional, que vai desde a não votação do PL do subsídio da magistratura e do Ministério Público, as únicas carreiras que não tiveram nenhum tipo de aumento dos seus subsídios, até a tentativa de desvincular a magistratura, de dividir a magistratura brasileira, desvinculando o subsídio da magistratura em relação ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas o mais grave em relação a isso é o fato de que as 10 medidas de combate à corrupção, elas foram ontem totalmente descaracterizadas, ou pelo menos em grande parte descaracterizadas. E seria cômico, se não fosse trágico, é que aqueles que estão à frente do combate à corrupção, juízes e promotores, acabaram sendo, em função das emendas aprovadas, acabaram sendo alvo da fúria ou da reação de determinados parlamentares. Para que vocês tenham uma ideia, foi apresentada uma emenda por um deputado do estado do Maranhão, líder do PDT, e por esta emenda cria-se uma série de figuras, uma série de condutas em que o magistrado e o Ministério Público estariam enquadrados por crime de responsabilidade. Só para dar uma ideia do absurdo em relação a essa medida, se um magistrado, eventualmente, tiver uma decisão reformada pelo Tribunal de Justiça e o tribunal entender que não haviam razões para que aquela decisão fosse proferida e para que aquela condenação fosse imposta, aquele magistrado está sujeito a responder por crime de responsabilidade. Ou seja, feriu de morte a independência e a autonomia da magistratura. E ao ferir de morte a independência e a autonomia da magistratura, a grande vítima será a sociedade, as grandes vítimas serão a sociedade brasileira e a nossa democracia. Na medida em que retira-se do Judiciário e do Ministério Público a independência do segundo para, eventualmente, apresentar as denúncias e realizar as investigações necessárias, e do primeiro para fazer a análise dessas denúncias e investigações com autonomia e independência, na verdade, o que nós estamos é assistindo um processo de reação ao que está as apurações em andamento no país, em especial da Operação Lava Jato. Então, por conta de tudo isso, por conta desse processo de desmonte do Poder Judiciário e do Ministério Público, é que amanhã, às 14 horas, será realizado em todo o país, será realizado em Brasília, às 14 horas,
um movimento contando com magistrados de todo o país e membros do Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal, em protesto a esse desmonte produzido pelo Congresso Nacional em relação ao Poder Judiciário. E no mesmo horário, ou seja, em Brasília, horário de Brasília das 14 às 15 horas, no Maranhão das 13 às 14 horas, nós também aqui estamos recomendando a toda a magistratura que suspendam suas atividades durante esta 1 hora, que suspendam as suas atividades como protesto para essa atitude, para esses atos que estão sendo praticados em relação à autonomia da magistratura e do Ministério Público. É importante que a sociedade saiba que as prerrogativas da magistratura e do Ministério Público, ou seja, a capacidade de julgar com autonomia e independência, é uma prerrogativa da própria sociedade. Imaginem um magistrado sem independência. Naturalmente, há uma tendência, o magistrado sem independência é algo que prejudica as partes, que prejudica a sociedade. Eu costumo dizer sempre, quando se quer ferir a democracia, o primeiro alvo é o Poder Judiciário, o segundo alvo é a imprensa. E a Venezuela é um exemplo clássico, né, dessa trilha. O primeiro alvo foi justamente o Poder Judiciário e o segundo, a imprensa. E o resultado é o que nós estamos assistindo agora. Então, por essa razão, né, por esse motivo, é que nós convidamos a imprensa para se fazer presente. Todos me conhecem, eu sou presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. O doutor Ângelo Santos é o presidente eleito da associação, uma vez que o nosso mandato termina no dia 31 de dezembro, ele assume a partir do dia 2 de janeiro de 2017, a doutora Marilze Medeiros e o doutor Agenor Gomes são membros da magistratura do Estado do Maranhão e integrantes, né, da nossa diretoria. Eu fico à disposição para tanto eu quanto o Ângelo, para responder, não sei se você quer fazer alguma observação agora, para responder a qualquer indagação que possa ser feita. Essa decisão ela tem sido articulada desde a semana passada, quando percebemos que ganhava força no âmbito do Congresso Nacional as emendas que não só descaracterizavam as 10 medidas de combate à corrupção, como tentavam também descriminalizar o Caixa 2 e, em contrapartida, tentavam criminalizar a conduta de magistrados e membros do Ministério Público que atuem no combate à corrupção. Nós, nessa mobilização, conseguimos apenas que o Caixa 2 não fosse descriminalizado. Na verdade, isso é um processo de reação às investigações que visam apurar, né, esse grande escândalo de corrupção que assolou a sociedade brasileira, e que tem como protagonistas próceres do Congresso Nacional. Então, isso é um processo de reação justamente a duas categorias, ao Ministério Público e à magistratura, que vem incomodando e causando dificuldades, né, para esses próceres. Infelizmente, a sociedade brasileira, ela só ultimamente vem acompanhando esses fatos, mas é necessário que haja. Essa não é uma luta apenas da magistratura ou do Ministério Público. Essa é uma luta de toda a sociedade brasileira, porque o fim da corrupção e o fim da impunidade não interessa só a esses dois segmentos, mas interessa a toda a sociedade brasileira. Veja, as consequências elas são extremamente danosas para a independência do Poder Judiciário. Por quê? Porque hoje, e eu posso dar um exemplo concreto, hoje o magistrado, e vou citar o exemplo do magistrado, do juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro, ao proferir suas decisões, naturalmente que essas decisões, elas são alvo de recurso. Quem julga esses recursos, no primeiro momento, é o TRF da 4ª Região. É claro que muitas das decisões do juiz Sérgio Moro, elas são, às vezes,
a pena é elevada e, às vezes, o tribunal tem um entendimento diferente do que ele teve e produz, né, a absolvição daqueles réus. Se essa medida, aprovada ontem na Câmara dos Deputados, for confirmada pelo Senado Federal e sancionada pelo Presidente da República, em tese, todas as vezes que um juiz, para ficar no exemplo do juiz Sérgio Moro, tiver uma decisão reformada, em tese, ele comete um crime de responsabilidade. Ou seja, quem apura, né, passa a ser o réu. Isso